Bem, boa tarde. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Henrique, né, trabalho aqui junto do Dr. David na confecção das peças iniciais no setor previdenciário. Também atuo, quando necessário, quando tem alguma urgência, dentro do setor comercial, né, fazendo algum atendimento de análise, de retorno de clientes. E justamente esses casos que a gente separou hoje aqui é para vocês, né, para mostrar que tudo que a gente falou hoje, né, foi uma enxurrada de conteúdo, uma enxurrada de informação, vários tipos de aposentadorias diferentes, várias situações que a gente falou de correção de PPP, de portador de deficiência, auxílio acidente, tempo rural, vários desses casos para a gente mostrar para vocês que não é somente balela. A gente não está fazendo isso daqui e falando essa situação para tentar, porventura, às vezes, encaminhar alguma aposentadoria ou algo nesse sentido. Não, é porque de fato dá certo. De fato, a gente, com a nossa experiência hoje do escritório, a gente já verifica, a gente já entende a lei, a gente já encaminha esses casos, né? Porque nós temos uma perspectiva de sucesso, certo? Então, o primeiro caso que eu separei seria o caso aqui do Sr. Carmo, né? O que aconteceu no caso do Sr. Carmo? O Sr. Carmo, ele começou sua vida e quando criança, lá mais ou menos em 1980, ele teve uma perda auditiva muito grave em ambos os ouvidos. Não ficou surdo completamente, mas ele teve uma grave redução aí da sua capacidade auditiva. E mais cedo eu falei que quando tem essa redução da capacidade auditiva, a pessoa ela pode encaminhar ali a aposentadoria na questão da deficiência, o portador de deficiência. Além disso, o Sr. Carmo ele tinha algum tempo especial, né? Então a gente verificou essa questão. O processo dele, quando a gente encaminhou, a gente teve primeiro essa instrução administrativa, teve toda essa questão do INSS avaliar e foi negado no INSS. Por quê? Porque o INSS ele não entendeu que o Sr. Carmo ele era portador de deficiência, né? Apesar de, mesmo assim, a gente ter a lei que fala que a pessoa, se ela tem uma redução da capacidade auditiva, ela pode sim se aposentar como portador de deficiência. Bem, a gente encaminhou o processo judicial, o processo rodou, até que foi designado um perito. O perito verificou a possibilidade de enquadrar nosso cliente como portador de deficiência e também, após essa perícia, ele fez uma avaliação social que constatou justamente essa questão, né, que mostrou para o juiz que ele tinha essa dificuldade cognitiva, essa dificuldade sensorial de conversa, de se colocar no mercado de trabalho, né? E além disso, a gente também comprovou o tempo especial dele, né? No caso aqui, o PPP dele era muito bom, era uma documentação boa, a gente não teve que fazer uma perícia, não teve que ir muito a fundo. A questão mesmo aqui foi a questão da deficiência, que através do processo judicial a gente conseguiu conceder a aposentadoria. Então, uma aposentadoria que muito provavelmente, olha só, aqui a gente conseguiu converter aqui em R$5.000 essa questão da aposentadoria do Sr. Carmo, né? Então, pode dar continuidade? Mais um casinho de aposentadoria ao portador de deficiência, nesse caso aqui por idade, né? O senhor Renato, ele é um cliente nosso, meu padrasto inclusive, ele sofreu um acidente quando ele tinha 18 anos mais ou menos, e acaba que desse acidente ele ficou cego de um olho, uma visão monocular. No caso do senhor Renato, ele não tinha o tempo necessário para encaminhar a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, o que a gente pôde fazer nesse caso dele? A gente pode dar mais um... A gente, analisando aqui o processo, a gente conseguiu comprovar, né, que lá atrás, né, mais ou menos aqui em 78, 21/11/78, ele teve afastamento. Ele ficou afastado pelo INSS porque na época ele já trabalhava, mesmo com 18 anos. Né? Juntamos as fotos, que eu não coloquei aqui, né, porque às vezes tem um conteúdo um pouco sensível, mas tem fotos do momento do acidente. A gente comprovou essa situação. Isso daqui é muito interessante porque essa informação aqui, ó, 1978,
O INSS, ele só tem as informações a partir de 81, 82, que foi quando foi criado o sistema de análise de dados dessa guarda desses dados dos segurados. Então, por exemplo, esse acidente aqui de 78 não estava no sistema. Não estava no sistema do INSS, que quando a gente pega um caso para analisar, a gente verifica justamente essa necessidade e se torna mais fácil quando tem no sistema do INSS, porque a gente sabe. E muitos advogados, porventura, que já analisaram o caso do senhor Renato, não tinham verificado essa situação na carteira de trabalho dele. Uma prova que, quando ele teve 18 anos, ele sofreu um acidente e teve uma sequela. Então, da mesma forma, a gente ingressou com o processo administrativo. Nesse processo administrativo foi feita a avaliação social e foi feito aí justamente a perícia, que ficou aqui, né? Social, que concluiu por reconhecimento da sua deficiência, sua manutenção até a data da entrada do requerimento. Né? Então, o benefício foi concedido. E mais uma vez, a aposentadoria foi feita e foi paga de forma integral. Se fosse por idade, seria um salário mínimo. Né? Então, até um fato curioso que nem a gente esperava que era tanto, porque como ele tinha salários muito antigos, né, o sistema que a gente utilizou estava dando um pouquinho abaixo, né, mas o INSS concedeu em 3.355, né, o que é muito bom para o nosso cliente, é uma vitória para ele e para nós também. Né? Aqui, esse caso ele é muito interessante. Por quê? O senhor Giovanni, ele já tinha se aposentado. Né? Ele teve um processo judicial com o primeiro advogado. Nesse processo judicial foi ganho uma parte da atividade especial dele e justamente ele tinha se aposentado com uma média muito baixa. Né? Não foi uma média muito vantajosa para ele, porque o tempo especial dele somente deixou ele se aposentar por tempo de contribuição na regra do fator previdenciário. Nós analisando o caso, né, quando o nosso escritório, nossa equipe comercial foi analisar o caso do Sr. Giovanni, a gente verificou que uma das empresas onde ele trabalhava na função de PCP. E a documentação e os laudos da empresa, o PPP e do PCP, que já estava no processo judicial anterior, era ruim. Só que a gente conseguiu comprovar no processo judicial que, apesar dele ser PCP, maior parte, 90% do dia dele, ele não estava atrás aqui da escrivania. Não, ele estava ali, junto da produção, auxiliando, conferindo, verificando todas essas situações. E o curioso aqui é que a empresa já tinha fechado, mas nossa equipe especializada, ela conseguiu localizar os laudos dos auxiliares de produção da empresa onde o senhor Giovanni trabalhou. Então, a gente utilizou os laudos do auxiliar de expedição, auxiliar de produção, no caso do PCP, e o juiz se convenceu de que, de fato, através da prova testemunhal, né, que é muito importante dentro do processo, que ele não estava atrelado somente à atividade de escritório, mas ele, de fato, trabalhava aí na produção. Então, a gente conseguiu converter a aposentadoria dele numa aposentadoria especial, né, também majorando aí a renda dele em 100%. Né? Então, aqui a gente pode ver, olha só a diferença, pessoal. De 3.600, quando ele se aposentou, foi para 5.250. Né? Então, uma boa diferença aí no caso da aposentadoria. E por isso que também é sempre muito importante a gente procurar um escritório especializado quando a gente vai tratar de uma aposentadoria. Porque essas minuâncias, esses pequenos detalhes que nossos clientes nos contam, a gente briga pelo direito e pelo que era concreto no dia a dia dos nossos clientes. Né? A gente não se... Aqui no escritório a gente não se molda somente aí ao que a documentação da empresa nos apresenta. Não, a gente vai atrás, a gente briga se o cliente fala que é A, a gente justamente vai atrás do A e tenta ao máximo comprovar que o cliente nos falava era verdade. Aqui o Sr. Newton também, bem interessante, que até o Dr. David comentou mais cedo, que nem sempre uma empresa estar baixada é o fim do túnel. Né? Quando uma empresa está fechada, eu não consigo mais a documentação, o PPP, o laudo, né?
Mas aqui no caso do Sr. Newton, a gente conseguiu reconhecer a aposentadoria especial dele, com média 100%, mesmo com as empresas baixadas. Por quê? Nós utilizamos laudos periciais em empresas similares. Então, basicamente, uma empresa A fazia produção de roupas, tecelagem, e a empresa B, que estava fechada, também fazia essa produção de roupas e de tecelagem. Então, a gente utiliza a documentação da empresa A na empresa B, que já está fechada, justamente para comprovar que o ramo de atividade é muito parecido. Então, se uma empresa foi concedida a aposentadoria, foi reconhecido o direito dessa atividade especial, na empresa B certamente também vai ser reconhecido. E é o que a justiça entende, é o que o nosso tribunal entende, os nossos desembargadores. Então, eles garantem ao cliente, ao aposentado, ao trabalhador, justamente essa segurança. Porque o segurado, o cliente, o trabalhador, ele não tem culpa que a empresa fechou. Ele não tem que ter a sua aposentadoria prejudicada justamente porque a empresa fechou. Então, com o passar do tempo, a justiça começou a entender que era possível a utilização dessas provas similares em outras empresas. Claro, sempre também atrelado a uma boa prova testemunhal, certo? Então, aqui para vocês verem aqui a aposentadoria especial, né? R$ 2.417. Aqui, no caso, não tem como aumentar mais, porque esse aqui já era 100% da média do nosso cliente, né? Mas, mesmo assim, foi pago aí os 100%, que certamente, se fosse uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele receberia somente um salário mínimo. Esse daqui é bem legal, né? A gente até estava falando mais cedo, né, Dagoberto, que hoje a justiça, ela entende que eu posso reconhecer meu rural dos 12 para trás, né? Não especifica mais ou menos a lei desde quando, não entenderam essa situação, desde quando eu posso estar reconhecendo meu tempo rural. Mas o tribunal, ele entendeu que se eu perder minha primeira infância, em decorrência do trabalho em regime de economia familiar, eu posso utilizar esse tempo, seja dos 6, dos 7, dos 8 anos, em diante, por caso de aposentadoria, né? Então, basicamente, foi o que a gente fez aqui no caso do seu Francisco. A gente lutou, né? A gente vislumbrou que o senhor Francisco, ele perdeu essa primeira infância. Ele não teve as condições que nós tivemos de estudar, de começar a trabalhar mais tarde. Não, a gente comprovou que desde os 8 anos, o senhor Francisco estava trabalhando na roça, ajudando os pais, né? E a gente sabe que essa é uma realidade que é muito comum na vida de toda criança que veio da roça. A partir do momento que ela consegue carregar um balde de água, um balde de leite, ela acaba deixando ali o seio familiar para ajudar na roça, ajudando os pais e assim por diante, né? E justamente a justiça entende nesse sentido porque a lei prevê que só pode dos 12 anos em diante esse reconhecimento da atividade rural. Só que essa lei, que é para proteger a criança, no fim das contas acaba prejudicando, porque a criança trabalhou antes disso. Então não merece o segurado, o trabalhador, ser prejudicado em decorrência dessa questão, né? E justamente isso foi que o nosso tribunal aqui, o TRF4, entendeu que é possível esse reconhecimento desde antes disso. E aqui um caso de auxílio acidente, né? Também comprovando que a gente consegue reconhecer devido ali às sequelas, a uma perícia muito bem feita no processo judicial, né? O seu Orly, ele é um cliente muito especial para mim, porque foi meu primeiro cliente aqui do escritório, né? É o meu primeiro cliente, e veio aqui prestigiar o nosso evento hoje. Infelizmente ele teve que sair mais cedo, mas ele veio prestigiar aqui nosso evento, e foi muito legal porque eu fui trabalhar um certo dia no escritório, era começo do ano, eu pensei, vou ganhar um tempo, vou pedir um Uber, né? Eu quero pedir um Uber, chegar com calma no escritório, etc. E no momento do Uber a gente foi conversando, no momento do trajeto, e eu verifiquei ali com ele a possibilidade que teve uma vez que ele se acidentou jogando futebol. E ele era controlador, né? Ele trabalhava ali numa atividade que ele precisava ficar em pé o dia todo. Ele fraturou ali a questão do tendão de Aquiles, né? E como ele
cuidava dessa questão da expedição, de conferência, né, toda essa questão do trabalho dele, ele ficou com sequelas a ponto de andar mancando, de não poder ficar muito tempo em pé, né? E justamente isso que o Milton falou na pauta anterior, a sequela dele gerou uma redução da capacidade de trabalho habitual que ele exercia, que era de conferente e auxiliar de expedição. Ele não pôde mais trabalhar por dias e dias, 8 horas seguidas em pé. Ele tinha que parar, ele tinha que descansar porque ele não aguentava de dor. Tanto é que ele teve que migrar para Uber, porque ele não aguentava mais trabalhar em pé, né? Então a gente ingressou com o pedido no INSS, foi negado o processo dele, mas isso não nos impediu de a gente buscar e lutar pelo direito do nosso cliente. Justamente quando a gente ingressou com a ação judicial, o perito judicial entendeu que essas sequelas de fato reduziam a capacidade de trabalho dele, né? E aqui um ponto muito importante, né, que o que o senhor lhe fez de diferente, que ele de fato se interessou por ganhar esse benefício. Eu acho que é importante a gente falar algo nesse sentido, porque ele não tinha documentação em mãos. Ele morava em Joinville e veio para Blumenau depois dessas sequelas. E toda a sua documentação estava lá, né? Eu falei, olha, senhor Oli, a gente precisa dessa documentação, eu preciso que o senhor busque essa questão. E ele foi. Tanto é que o processo deu certo por causa disso. Se não tivesse a documentação, certamente seria muito mais difícil, né? Mas, claro, deu certo. E hoje o seu Orly está com uma média aí de benefício de R$ 1.700 por mês que ele ganha extra do INSS. E mais aí R$ 150 mil de atrasados que a gente conseguiu cobrar os últimos 5 anos, né? Bem, é um tópico, um tema um tanto quanto mais rápido, né? Só para a gente mostrar para vocês que justamente tudo isso que a gente falou hoje, na prática dá certo. Na prática a gente resolve, né? Por isso a importância da gente justamente contratar um advogado especialista, contratar alguém que tem histórico, né, que tem histórico de sucessos, né? Até é um fato que a gente se orgulha que até hoje, a gente tem 6 anos de escritório, mas até hoje a gente não perdeu nenhum processo de aposentadoria, né? Então é um fato que a gente tem que se orgulhar, né? E justamente decorrência desse atendimento especializado, desse setor especializado, a gente consegue converter aí e ajudar a vida de muitas pessoas e muitas famílias, né? Eu abro agora a discussão para meus colegas da mesa, né? Se quiserem acrescentar alguma coisa, ou algo nesse sentido, algum caso que vocês lembram também, porque são tantas aqui no escritório, né? Bom, eu me chamo Salmo, eu sou advogado, faço parte também da área comercial e trabalho aqui junto com o Dr. Milton, né, o Henrique, como está também nessa transição do setor comercial também. E eu gostaria de destacar também alguns cases de sucesso diário, né? A gente pode perceber que no nosso escritório a gente tem um setor comercial não somente voltado para a aquisição de novos clientes, né? Temos aí um setor especializado também para poder dar o andamento desses clientes, né? De como o próprio cliente, quando ele entra em contato com o escritório, uma vez que ele faz ação, a gente realmente percebe que é muito angustiante para muitos clientes. Esses clientes muitas vezes vão ficar por anos esperando a aposentadoria, algum benefício que eles possuem. E a gente tem relatos de vários outros clientes, de outros escritórios, inclusive eu tenho até um caso na minha família, que sequer tem qualquer tipo de notícia. Uma vez colocado a ação, não se sabe se a ação está dando certo, como é que está a situação. E o nosso escritório ele vem, acredito que se destacando muito pela qualidade do atendimento, uma vez que o nosso setor ele realmente busca entregar todas as informações, mesmo para os clientes que já estão, né, conosco, dando essa mesma importância como se fosse um cliente novo. Os cases de sucesso muitas vezes estão atrelados a clientes que nos procuram para saber como é que anda o processo, e quando você pode passar uma informação que o processo já está no final, que só está aguardando de repente um julgamento lá no TF4, a gente
tem essa possibilidade de já sentir a emoção do cliente em saber que ele já está prestes a receber aquele benefício, muitas vezes, né? Então, isso também é muito importante. O relato que eu tenho aqui do meu familiar é até o meu padrasto. Ele ingressou com uma ação também para requerer a aposentadoria dele lá em 2018. E desde então, ele não teve nenhuma informação do escritório. Ele, por ser uma pessoa mais simples, às vezes até acha que ir atrás da informação, né, procurar, ligar, até encher o saco do escritório, é algo que é falta de educação, né? Então ele sequer tentou ligar algumas vezes, a única resposta que ele tinha é que está em andamento, mas não sabia em qual fase que está. E o cliente, acho que é muito importante a questão de saber em qual fase que está, como que corre o processo, até mesmo para ele sentir que o escritório está fazendo um bom trabalho para ele, né? Então isso é muito importante. O meu padrasto, ele teve a única informação a partir do momento que eu pude entrar no processo, visualizar o processo, e aí avisar ele que já estava lá no TRF4, aguardando, né, praticamente foi reconhecido todos os períodos dele, e que só estava aguardando realmente um julgamento de um período do qual ainda não foi reconhecido. Então, para ele, só essa informação já fez toda a diferença para como ele estava lidando com o dia a dia dele. Imagina, desde 2018, sem saber se sequer estava o processo em andamento, ele estava querendo tirar o processo do escritório, né? Porque não tinha nenhum tipo de informação. E aí, quando eu pude passar essa informação para ele, ele realmente ficou, nossa, agora eu consigo, né, ter pelo menos um vislumbre do que eu posso requerer para algum futuro próximo. Então, esses cases de sucesso do dia a dia, além, claro, dos nossos casos de sucesso por já não ter perdido nenhum caso, né, de aposentadoria, mas esses pequenos causos que a gente pode participar é realmente engrandecedor também. Doutor Salmo, não é incomum essa prática que muitos escritórios adotam, né? Já foi um problema aqui no escritório. A gente já demorou muito tempo para responder aos nossos clientes de saber como que estava a aposentadoria. Mas esse que é o importante, a gente se adequar, a gente saber o que dá para melhorar, né? E hoje mesmo, como o Dr. David estava falando, hoje nosso tempo médio de resposta de um cliente para saber como está o processo é de 15 minutos, mais ou menos. Em 15 minutos o cliente vai estar marcando atendimento com alguém aqui do comercial, né, para saber como está a sua aposentadoria. Então, não é incomum muitos escritórios, o cliente está lá esperando a aposentadoria, às vezes 5, 6 anos, e o processo está guardado na gaveta, sem o nosso cliente saber como estava esse processo. Ou às vezes perdeu o processo judicial e o cliente nem sabia, né? E não teve o mero contentamento ou não teve a hombridade de chamar o cliente na frente, falar, olha, a gente infelizmente não conseguiu ganhar o processo, mas não, deixou acabar aí essa situação e o cliente ficar angustiado com essa questão, né? Então é algo muito importante e é um feedback muito interessante que a gente tem recebido dos nossos clientes, né? Tem melhorado muito essa nossa relação com eles, né? Boa tarde, novamente, a gente estava já ali na outra palestra, todo mundo ali, mas boa tarde especialmente o pessoal que provavelmente está em casa também nos assistindo, né, vai nos assistir depois quando todos os vídeos ali forem upados. Então, novamente eu sou o Milton, sou responsável aí pela parte comercial, sou responsável pela parte de atendimentos e muito desse assunto aí sobre sucesso de clientes é muito atrelado a quem atende de fato os clientes, né. Não tem nada melhor do que a gente conseguir dar uma notícia boa para um cliente. Você conceder, você conseguir demonstrar para o cliente que conseguiu fazer um trabalho bem feito, demonstrar para o cliente às vezes que está, né, triste, às vezes que já passou por um processo que deu errado e a gente consegue converter e consegue fazer, né, ele passar a receber algum tipo de benefício, passar a receber qualquer que seja um aumento, por exemplo, na sua aposentadoria em decorrência de uma revisão. Então isso é extremamente importante e isso aquece o nosso coração. Aquece mesmo, é satisfatório. É a melhor parte, na verdade, do atendimento, é a melhor parte do trabalho. Então, eu
até a parte ali que o Henrique falou, eu já vou linkar num assunto de um cliente nosso específico, né, o seu Valdemar. A gente teve um atendimento com ele, onde foi avaliado que ele já tinha, né, passado por outro escritório, já tinha perdido a aposentadoria, inclusive, né, e veio para a gente poder fazer uma avaliação, ver se dava para fazer alguma coisa, ver se tinha como converter a aposentadoria dele, e ainda foi aquela última cartada. Ele veio para tentar fazer alguma coisa, para a gente tentar ajudá-lo. E a gente, na avaliação de atendimento, nós avaliamos que, de fato, dava para fazer algo. O outro profissional que tinha trabalhado com a aposentadoria dele acabou se atentando apenas ao documento que a empresa entregou. E aí a gente tem que avaliar de uma forma externa, não só o que as empresas entregam, porque a gente está conversando aí o dia inteiro, basicamente, sobre documentação e o quanto as documentações são fraudulentas. Então, esse cliente em específico, ele era um motorista de caminhão, mas não apenas um motorista de caminhão comum, ele era um motorista de caminhão de produtos inflamáveis, né? E quando a gente trabalha com produto químico, produto inflamável, principalmente o motorista de caminhão, é previsto por lei o recebimento da periculosidade, né? Porque se sofrer um acidente, infelizmente, a probabilidade de sobrar alguma coisa é difícil. Né? É difícil. Então, quando a empresa forneceu o PPP, a empresa forneceu um PPP fraudulento. A empresa não demonstrou que ele tinha esse contato, né, com o agente químico, que era periculosa a atividade. E o advogado tentou e perdeu. E aí no direito a gente tem uma coisa que se chama coisa julgada. Coisa julgada é quando um profissional já atuou por um processo. Então é a mesma coisa de que a gente tem uma rua livre, e se coloca uma pedra em cima dessa rua, na frente dessa rua, onde ninguém consegue passar. É basicamente isso que acontece com o processo. Coloca uma pedra em cima do processo e a gente não consegue atuar. Salvo quando a gente faz algumas avaliações e quando a gente verifica que a gente tem como retirar essa pedra do caminho. E foi o caso do seu Valdemar. A gente avaliou que tinha um errinho ali que a gente podia tirar essa pedra do caminho. Na avaliação, nós verificamos, o escritório verificou quando a gente fez o atendimento, que não tinha sido avaliada essa questão da periculosidade, só tinha sido avaliadas as questões que estavam no PPP. E aí a gente falou para o juiz, a gente entrou com o processo direto no INSS, entramos posteriormente com o processo na esfera judicial, direto para o juiz, e a gente explicou, olha só, não foi avaliada uma questão, essa questão aqui vai ser preponderante para ele, porque ele, né, tava com o benefício ali, na verdade ele até se aposentou, mas se aposentou muito mal, né? Ele trabalhava com um bom salário, recebia um bom salário e se aposentou mal. Então nós explicamos para o juiz indeferiu, né? Infelizmente a justiça é assim, o juiz indeferiu, nós recorremos, né? Como é de praxe do escritório, a gente não costuma dar o braço a torcer. Nós recorremos lá para o Tribunal de Porto Alegre, e falamos que, de fato, ele tinha o direito, não tinha sido avaliada a periculosidade. Quando chegou lá no tribunal, os nossos desembargadores avaliaram que, de fato, tinha como retirar a pedra do caminho, tinha como retirar a coisa julgada, e que nós estávamos certos por não ter sido avaliada a periculosidade. Então, o próprio desembargador mandou o processo de volta para cá, onde o juiz tinha indeferido na primeira vez, para que fosse feita uma perícia técnica. Eu desenvolvo como um caso de sucesso, porque não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado, vai ser feita a perícia, o perito vai avaliar que de fato é uma questão periculosa, porque ele já recebe, inclusive, periculosidade na carteira de trabalho. No entanto, foi um erro processual, foi um erro de avaliação do documento, onde, feita a perícia, o perito avaliando a condição da periculosidade, vai converter a aposentadoria dele para uma aposentadoria especial, onde o próprio Henrique explicou, né, essa majoração, esse 100% do salário, onde vai aumentar com certeza mais da metade do salário dele e aí ele vai passar a receber um bom valor. Então, são casos que nos deixam felizes, aquecem nosso coração, como eu falei, e esse cotidiano aí do dia a dia, onde a gente vê as possibilidades de casos excepcionais como esse, né, são cotidianos do nosso atendimento mesmo. Justamente, né, daria para ficar falando o dia todo somente de casos que deram certo, né, que através da nossa análise, do nosso entendimento,
E muitas vezes a gente até encaminha algo nesse sentido que a gente estuda, mas a gente nunca viu antes, né? E a gente faz o melhor trabalho possível para que dê certo, né? Então, às vezes, alguma situação nova, inusitada, se a gente verifica de fato essa possibilidade, o que não é comum em outros escritórios, a gente briga por aquilo até o final, né? A gente bota uma espada e um escudo na mão e briga por esse direito dos nossos clientes, né? Porque muitas vezes isso faz a diferença numa família, faz a diferença na vida de um cliente nosso. E essa questão, como o Dr. Milton falou, o Dr. David hoje, esse trabalho social que nos move, né? Esse trabalho social que nos torna melhores, o que nos dá a propulsão, que nos faz continuar, né, exercendo aí nossa atividade, né? E esses clientes aqui são algumas provas, né, de que eles estão sendo bem tratados, eles estão sendo bem cuidados, né? Eu digo eles, o processo deles, né? E o motivo, né, da pessoa, ela, novamente vou frisar, procurar um atendimento especializado na área de aposentadoria, né? Volto a bater nessa tecla porque isso de fato é fundamental. Procurar os melhores para cuidar da sua aposentadoria, daquilo que você trabalhou a vida inteira para estar conseguindo, certo? Muito obrigado a todos os que vieram, né, aqui, aos que estão assistindo a gente de casa, os que vão assistir, né? E beijo no coração. O dia está finalizando, vai ter mais uma palestra ali de encerramento, ministrado pelo Dr. David, mas aqui é só nosso agradecimento, né, também por confiarem na gente para a gente poder estar dando continuidade aí no processo de vocês.